Estamos ao vivo, então. Nosso Defensalândia no Instagram. Olha só quanta gente já entrando. Deixa eu colocar aqui. Olá, pessoal que tá entrando. Bruno Braga, Eduardo Castro, Laís, Adriana. Quem mais? Pessoal, vou botar aqui nos comentários, fixar aqui nos comentários qual que é o assunto da nossa live. Hoje a gente tem um convidado especial. Júri e execução penal após o pacote anticrime publicar. Deixa eu fixar esse assunto da nossa live aqui. Magistratura entrou. Marcos Lawyer, o cara do Recanto das Emas, ó. Esse aí é fera. Edmundo Nunes, Jéssica Miranda, minha colaboradora na execução penal e lá no Recanto das Emas. William Andrade. Quem mais, galera? Vamos entrando aí. Deixa eu ver se o nosso amigo Daniel aqui, ele vai participar com a gente hoje na live. Daniel Oliveira, que é defensor público lá no Recanto das Emas, no Tribunal do Júri. Vara Criminal e Tribunal do Júri. Deixa ele entrar aqui e pedir para participar. Cadê o homem? Cadê o Daniel? Bom, enquanto ele entra, vamos falando aqui. Gente, vocês viram o edital do DEPEN que saiu, né? Edital do DEPEN que vai exigir para conhecimentos específicos lá, complementares, aliás, conhecimentos complementares de execução penal. E hoje a gente vai falar sobre as frações do júri, né, das penas e o efeito disso nas progressões lá na execução penal. Então é um assunto que pode até cair lá no DEPEN, né, especificamente para essa matéria. Então é um assunto importante aí dos concursos. Vamos ver se a gente consegue acrescentar aqui alguma coisa para vocês nessa live aqui. Entrou o Daniel. E aí, meu amigo, tranquilo? Tranquilo, tá me ouvindo direitinho aí? Tô te ouvindo. Espero que todo mundo também consiga te ouvir aí na nossa live. Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Mandem aí uma mensagem no box aqui pra gente saber se vocês estão ouvindo a gente. E, bom, Daniel, hoje você tem coisa pra falar, hein, bicho? Pacote anticrime não é Rapaz, brincadeira, hein? eu não sei o que vai ser mais complicado. Se a gente explicar para o concurseiro a quantidade de fração que agora tem na execução penal, ou se explicar para o meu assistido na hora que ele chegar e perguntar, doutor, eu tô na lei de um sexto. Quando eu tiver que explicar isso para ele, vou ficar maluco, cara. Exatamente. Ó, o pessoal tá ouvindo a gente. Nosso convidado Daniel, o professor Daniel já tá aqui. Então a gente já pode até começar, né, bicho? Claro, Você boa pensou aí noite para mais ou todo menos por mundo, né? onde a gente vai começar? Bom, eu pensei em um primeiro momento a gente falar justamente sobre essas frações que alterou. Porque como Uhum. a gente vai falar de execução e tribunal do júri, por mais que a gente pense às vezes que tribunal do júri é só homicídio, né? Só que a gente tem 4 Sim, crimes ali, crimes dolosos contra a vida, que são julgados no tribunal do júri, e a gente abarca todas as frações trazidas pelo pacote anticrime nesses 4 crimes trazidos nos crimes dolosos contra a vida. Que é hoje, verdade. verificando, nunca tinha parado para contar, né? A gente tem 8 Uhum. frações diferentes agora, a gente tinha 3, né? A gente tinha um sexto, 2 quintos e 3 quintos. Agora a gente Exato. tem 8 tipos de frações diferentes e todas elas são utilizadas nos crimes julgados no tribunal do júri, né? Por mais que a gente tenha uma Sim. grande massa crimes de homicídio, mas a gente tem outros crimes que não são hediondos que vão ser abarcados pelas outras frações, né? E a gente Você começa vê, na fração quando eu de... recebia processo lá, cara, na execução penal, já é a segunda vez que eu tô passando na execução penal. Na primeira, quando eu pegava crime doloso contra a vida,
era muito mais tranquilo. A gente só olhava rapidinho Muito mais algumas coisas ali tranquilo. e tal. Agora vem do tribunal do júri, para tudo, olha o processo inteiro, vê como é que ficou as frações, como é que vai ser as progressões. É super. Na verdade, aumentou a complexidade, né? Tem mais elementos para a Sim. gente analisar. Sim, antes a gente analisava, é crime hediondo, é antes de 2007, o fato foi antes de 2007, é reincidente ou não, era o que a gente tinha que Uhum, analisar para saber se era 2/5, se era 3/5 ou se era 1/6. Mas sim, agora a gente tem, primeiro, o caso retroagir, o caso em que o pacote anticrime não vai retroagir, porque ele é mais benéfico, ele é mais maléfico. Então, o defensor de execução vai ter que estar muito atento sobre isso, para saber em que sim. casos que ele tem que aplicar a partir do dia 23 de janeiro, que foi quando entrou em vigor o pacote anticrime, 23 de janeiro, ou quando ele vai ter que fazer esse pacote retroagir para beneficiar o acusado, que não pode ser para fazer nada prejudicial, mas para beneficiar a gente vai ter que fazer esses pedidos e a gente vai ter uma confusão bem legal aí nessa questão de tribunal do júri e execução penal, É né? verdade. A gente, Tem a mais, tem gente mais um detalhe ainda, cara, que a gente está discutindo lá na execução penal, na questão da reincidência específica no crime hediondo, por sim, conta da sim, forma com que o pacote anticrime fez a alteração, sim. inclusive em primeira instância, pelo menos aqui na execução penal, e o tribunal aparentemente está indo nesse caminho, de dizer que tem que ser sim a reincidência específica no crime hediondo para ter a fração Uhum. majorada. Pois é. E isso é bom, né? Porque antes era qualquer reincidência. Justamente nesse Isso. ponto que o pacote anticrime vai retroagir. Vai retroagir porque vai beneficiar muita gente que estava na lei de 3/5, né? Estava Uhum. progredindo com 3/5 e agora, se não for reincidente específico em crime hediondo, vai progredir com 40%. Então, vai baixar Sim, para 2/5. Então, vai exatamente. ser bem mais benéfico para É, ele do que na progressão de 3/5, né? E se a gente analisar é lá no verdade. início já, a nossa primeira progressão, sem a gente falar de crimes hediondos, né, que são dos crimes quando você é primário, por crime cometido sem violência grave ameaça, que é a primeira fração, que é 16%, se a gente analisar, ela é menor do que 1/6. Se você fizer o Isso, cálculo de 1/6, ela é 16,66. isso. Então, vai reduzir para quem já está cumprindo pena, se for condenado por crime primário, né, condenado por Uhum, crime sem violência ou grave ameaça. uhum. Então, aí a gente E, já tem uma questão benéfica, né, do e é pacote claro, anticrime. e olha a curiosidade, cara, quando a gente vai fazer isso na prática lá, o seu, que é o sistema de execução penal, ele não consegue calcular essa fração quebrada. Tá, a gente tá num maior problema, porque Tá dando tilt ainda, né? o CNJ tá tendo que correr atrás do rabo para conseguir atualizar, para ele dar conta de fazer as novas frações que não são exatas como eram antes, né? Pois é. Os sistemas ainda não se adequaram, né, É verdade. no novo pacote de crime. E quando eu falo em É. 16%, às vezes o pessoal fala, mas o senhor não estava falando de tribunal do júri e execução penal, por que o senhor está falando de uma fração para primário por crime sem Uhum. violência ou grave ameaça? A gente tem, por exemplo, o aborto, que pode ser um crime doloso contra a vida, pode ser cometido sem violência ou grave ameaça. A gente tem o induzimento, a instigação ao suicídio, que pode ser cometido sem violência ou grave ameaça. Então, a gente tem crimes aí que sim podem ser abarcados por essa fração de 16% no Tribunal do Júri também. Por mais que não seja muito comum, até hoje eu sou defensor do júri já há 2 anos e já fui defensor do júri em Rondônia, eu só peguei um caso que não fosse homicídio até hoje, que Tu foi tá o induzimento de rodado, hein, aborto, cara? né? É, meu amigo, já Tá. sou defensor desde 2013, né? Já tem coisa aí, já, rapaz. Mas até hoje só homicídio e tentativa de homicídio. Peguei um aborto, que foi um caso de violência doméstica, né? Foi uma Uhum. provocação de aborto. Mas foi o único caso até hoje que tive de homicídio. Então, mas a gente tem que Entendi. estar atento a essas frações aí, mesmo que não seja de crimes hediondos, porque também podem ser abarcados pelos crimes dolosos contra a vida, né? Pesquisa até para facilitar como é que decora essas frações, né? Que antes era mais fácil de decorar isso. E aí eu fui vendo que ele tem uma É. sequência, né? Ele tem uma sequência que é de Uhum. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. E se Isso. você observar essa sequência, você pode fazer. Primeiro, ele vai falar dos crimes sem violência ou grave ameaça. E aí ele vai distinguir entre primário e reincidente. Então, quando ele falar em 16 e 20, ele está falando dos crimes sem violência ou grave ameaça. 16 para primário Uhum. e 20 para reincidente em crimes sem violência ou grave ameaça.
Ah, E é, aí a tem gente esse depois, detalhe, né? Que tem um aspecto da violência ou grave ameaça que ficou sim, expresso como sendo um sim, efeito das frações, né? Que não tinha sim. antes isso, né? Hoje, todas as frações trazidas pelo pacote anticrime, quando se fala em reincidência, se fala em reincidência específica. Uhum, Sempre é específico em alguma coisa. Ou específico em crime sem violência ou grave ameaça, ou específico em crime com violência ou grave ameaça, ou específico em hediondo, ou específico em hediondo com resultado morte. Ele uhum, nunca tem hediondo, ele nunca tem reincidente sem se falar em específico. uhum, E aí a gente sai dessa fração de 16 e 20, que é para o crime sem violência ou grave ameaça, e passa para as próximas, né? 25 e 30, que aí a gente já vai falar do crime com violência ou grave ameaça. Só que aí você tem o primário para 25 e o reincidente específico em crime com violência ou grave ameaça com 30. Não esquecendo uhum, que tem que ser específico. Se ele não for específico em crime com violência ou grave ameaça, ele não vai ficar na fração de 30. Ele vai ficar na de isso, 25, porque ele isso, não é específico para a fração de primário com violência ou grave ameaça, se ele não tiver essa questão de exatamente. especificidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O trabalho de quem atua na execução agora tem que ser muito mais É, criterioso do que era. Porque com certeza. qualquer vacilozinho você vai colocar uma fração mais grave para aquela É, pessoa. E os sistemas vão demorar a se adequar a isso. E a gente que tem que ficar alerta. fazendo a conta, a ponta adapta, porque hoje não tem como, não tem nenhum sistema pronto para você inserir ali e ele te dá o cálculo. Exatamente. E aí, cara, isso aí, sabe o que me lembra? Na época que eu ficava estudando dosimetria, vendo a questão das frações e os efeitos e tal. Mas quando eu entrar no cargo, nunca vou fazer esse negócio na mão, já chega com a Exatamente. calculadora e tal. E aí, ó, a gente tendo que usar na prática o Ex negócio, cara. É a, é a, exatamente. é a equação de Eu acho que Bhaskara na agora prática. até Exatamente. Eu acho que agora até facilitou para fazer numa calculadora normal, né, os cálculos. Como se fala em Isso. porcentagem, é um pouco mais fácil de fazer do que em fração, né? É, Fração era mais complicado de você fazer isso numa calculadora normal. é. Agora deu uma ajudazinha nesse ponto, mas em compensação você tem que decorar 8 frações diferentes. Mas tenta, estou falando para o pessoal que está estudando para concurso, tentar fazer esse método que eu acho que fica mais fácil para a gente decorar. Primeiro decorar a sequência das frações e depois entender que a gente inicia Uhum, falando de crime sem violência ou grave ameaça, primário e reincidente, depois com violência ou grave ameaça, primário e reincidente, aí a gente chega à primeira fração de crime hediondo, que é a fração de 40%. A gente fala do primário em crime, em cometimento de crime hediondo ou equiparado, mas aí sem resultado morte, qualquer crime hediondo ou equiparado, desde que seja primário, a gente está falando em porcento, para a gente passar posteriormente para a fração de 50, que aí sim a gente já está falando em primário, em crime com resultado morte. Aí a gente está falando da nossa, uhum, já começa a falar da nossa grande massa do tribunal do júri, que é os crimes de homicídio. E a gente vai ter que ter uhum, ainda uma diferenciação aí, que é quando o homicídio é tentado e quando o homicídio é consumado. Então, aquela questão que quando vinha lá 121 parágrafo, segundo tal, o defensor da execução simplesmente falava, ó, é homicídio qualificado, então hediondo já tem a fração de 2/5 ou 3/5. Não. O defensor agora vai ter que ver se é consumado ou se é tentado, porque quando se fala em resultado morte, a gente está falando de crime consumado. Crime tentado, por mais que o resultado visado fosse a morte, nós, como defensores, não podemos colocar que esse crime tem o resultado morte. O resultado realmente morte é só quando ocorrer essa questão, né? Quando sim, ocorrer sim, efetivamente a exatamente. morte. Exatamente, exatamente. E aí, posteriormente, a gente chega à nossa fração de 60%, que aí a gente já vai estar falando no reincidente específico em crime hediondo, mas em hediondo sem resultado morte. Uhum. Tá tranquilo aí? Tá me vendo direitinho? Tranquilo? Porque eu não tô Ah, mais tá. aparecendo aí alguma coisa? Você não tá mais aparecendo. Não sei se é porque Opa, aí, apareceu ó. uma. Ah, Agora estamos aí. voltou. E aí, quando eu falo em 60%, eu estou falando de hediondo, reincidente específico em hediondo, mas sem resultado morte. Era a nossa fração de 3/5 anteriormente, né? Só que tem a nossa Exatamente. fração de
70%, né, agora. Nós temos a nossa porcentagem, não se fala mais em fração agora, né? A nossa porcentagem de 70%, que é para crime reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. Então aí a gente tem essa fração a mais, né? Essa foi o nosso grande prejuízo aí para quem comete de 23 de janeiro, né? Porque vai abarcar só essas pessoas. 23 de janeiro de 2020, se cometer um crime hediondo com resultado morte, a fração já vai passar a ser 70%. E aí vai ter uma dificuldade maior para progredir de regime do que tinha anteriormente. Exatamente. Só que a gente tem bastante questões benéficas aí, né? A gente tem o benefício de quem não era, quem estava com 3 quintos, por exemplo, 60, né, que era 3 quintos, sem ser reincidente específico em crime hediondo, que vai voltar a ser 40%. Então, para mim, esse foi a grande sacada para a defesa, né? Para a defesa, eu acho, ainda mais depois agora que você me disse que os tribunais já estão adotando, eu fiquei sabendo que o livramento condicional, que é uma questão que a gente vai falar também, já tem uma reticência maior aí, né? Sim. Mas a progressão, eu fico feliz em saber que já estão adotando essa questão benéfica, porque além dela tem a questão dos 16%, que era também um sexto, era mais que 16%. Então vai dar uma melhorada e a gente tem que lembrar que ela não retroage para prejudicar. Então vai ajudar umas pessoas e a partir de agora, quem cometer crime que tem essas frações mais graves, aí, essas porcentagens mais, a gente vai ter que explicar como defensor que o negócio ficou um pouco mais complicado para ele. Claro que a gente tem que lembrar que isso ainda vai ser muito debatido jurisprudencialmente aí, em constitucionalidade dessas frações aí, porque o STF já rechaçou várias vezes aí as questões prejudiciais na progressão de regime. Lembrar que a gente está diante de um estado de coisas inconstitucionais, já declarado pelo STF. Então, superlotação carcerária. Então, a gente vai se debater ainda com essas questões no âmbito judicial. Mas hoje, quem está prestando na execução penal tem que ficar atento ao texto da lei, porque a gente ainda não tem essa massificação jurisprudencial sobre esse tema. Daniel, então, na verdade, a gente está tendo agora uma forma, até isso que você estava falando, sobre como decorar isso para as provas, né? A gente tem 3 grandes grupos, né? Sem violência, a gente tem o com violência e o hediondo, né? E o hediondo. E o hediondo se divide em 4, né? Os 2 primeiros se dividem em 2, não reincidente e reincidente, sempre as frações. E o hediondo, ele começa a mesclar com o resultado morte, né? A gente tem resultado morte não reincidente, depois resultado morte, depois a gente tem reincidente simples, depois reincidente com resultado morte. Seria essa sequência para ir aumentando, essa né? Sequência. Para você só precisar decorar as frações e ficar mais fácil você entender essa sequência aí, para você não se perder. Agora é 16, agora é 30, para você não se perder nisso aí. Eu acho que é mais fácil da pessoa que está estudando decorar 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. E aí fazer essa evolução criminosa aí, saber que primeiro é o crime sem violência ou grave ameaça, até chegar no mais grave, que é o hediondo com o resultado morte. Fica mais fácil para a pessoa. E lembrar que são 8 para não esquecer, né? Na hora, às vezes, está fazendo a continha ali, se lembrar que são 8 porcentagens diferentes. E aí fica mais só deixa fácil eu dar um recado aqui pro pessoal. Pessoal, vocês podem ir fazendo as perguntas aqui nos cards, igual o Ricardo fez, só que o Ricardo foi o professor Daniel aqui, o grande profissional, professor Daniel. Mas vocês podem ir deixando as questões de vocês aí, que a gente vai responder tudo no final. Outra coisa, só deixa eu dar um alô aqui, que teve gente, a Flávia, mandou um abraço lá do Nath Samambaia, teve gente do Recanto aqui, a Maila, né, que também trabalhava lá no Recanto das Emas com a gente. Um abraço para ela. Isso, exatamente. Bom, um abraço aí para todo mundo. Gente, vamos continuar aqui, que esse assunto é quente, ainda mais com carreira policial saindo a torto direito, né? Polícia Civil do Paraná, saiu no meio da pandemia o edital. DPEM saiu no meio da pandemia, sendo que tem peso em cima de execução penal para a prova. Eu estava falando no início, antes de tu entrar, Daniel, que visão cartesiana só tem 2 matérias, a execução penal e a legislação do DPEM. Então, provavelmente vai ter 20 questões de execução penal
nessa prova de policial penal lá do DPEM. Então, cara, tem que estar quem for fazer DPEM tem que estar muito atento, porque vai ser a diferenciação, né? Ela vale 1,5, né? Perto das outras questões vão valer 0,75. Então, tem que ficar muito atento aí na execução penal. Mas toca lá. O que mais que a gente tem para falar, então? Pois é, aí a gente passa, para a gente também não se demorar muito aqui na questão da progressão, para a gente não ficar sem falar outros temas, né? A gente chega ao livramento condicional, que também teve alterações, só que aí, como eu já fiquei sabendo, a gente está tendo dificuldades em os juízes reconhecerem a nova forma de livramento condicional do pacote anticrime, né? Porque o pacote anticrime, ele trouxe especificamente as vedações ao livramento condicional. E ele trouxe essas vedações apenas nos crimes hediondos com resultado morte. Quando ele falou em crime hediondo morte, ele não trouxe vedação ao livramento condicional. E se a gente lembrar pelo artigo 83 lá do Código Penal, ele vedava o livramento condicional quando a pessoa fosse reincidente específica em crime hediondo. E essa reincidência específica, a gente está lá na nossa fração de 60%. Só que quando ele falou da fração de 60%, ele não vedou o livramento condicional. Ele só vedou, quando falou em 50%, o primário que cometeu o crime hediondo com resultado, e em 70%, o reincidente hediondo com resultado morte. Então, o legislador foi omisso por falha? Eu entendo que não. Eu acho que quando ele quis vedar, ele vedou especificamente onde ele queria vedar. Sim. Só que alguns juízes entendem que ainda está vigorando ou não houve alteração sobre isso. Só que, no meu entender, o artigo 112 da Lei de Execução Penal ele veio para disciplinar progressão e vedações ao livramento condicional. E ele foi muito claro quando ele não vedou o livramento condicional, mesmo a pessoa sendo reincidente específico em crime hediondo, se não houver resultado morte. Eu acho que justamente para você ter um agravamento maior quando o resultado é a morte, porque é um crime mais grave. Só que a gente está tendo essa reticência. Você pode falar para a gente, você está trabalhando na execução penal, como é que está aí esse entendimento? O que acontece? Hoje, assim, o grande debate sobre livramento condicional que a gente está vendo é sobre aquela questão do bom comportamento, que era o requisito subjetivo, que aí foi fixado também o prazo para não ter falta grave para poder fazer o livramento condicional. Isso foi o maior rebuliço num primeiro momento, porque o que acontecia? Essa questão subjetiva, o juiz olhava lá no livramento condicional, na hora de dar o livramento condicional, quando os requisitos objetivos eram atingidos, e ele olhava lá, tem falta grave, há 2 anos atrás. 1970. Não vai ter livramento condicional, não. O cara não melhorou de 2 anos para cá, ele continua com mau comportamento. Então isso era muito subjetivo. E tinha assim, juiz do DF não dava, mas aqui no Goiás o cara dava. E aí muitas vezes, olha o que acontecia. O preso queria recambiamento para o Goiás. E a gente ficava olhando assim, mas as condições de Goiás são bem piores de cumprimento de pena lá por conta do sistema carcerário. Exatamente. E aí a gente ficava olhando, mas como é que esse cara quer ir? Por que você quer ir para Goiás? Aí ele, não, é porque lá eu vou ter livramento condicional, aqui no DF eu não tenho. Então começava a acontecer essas coisas, mas assim, óbvio que o recambiamento ele não é uma coisa simples, ele não sai a qualquer momento, né? Mas a gente viu isso muito, assim, uma discussão muito grande sobre... A gente já tinha esse problema do recambiamento por conta do livramento condicional, e quando veio o prazo específico para anular não, né? Mas para que não seja levado em conta como requisito subjetivo maléfico pro apenado ali na hora da progressão, na hora de ter o livramento condicional, a gente teve essa discussão bem grande, assim, num primeiro momento. Inclusive da aplicação, se era imediato, retroativo, se era norma processual ou de direito material, enfim, a gente teve um arranca-rabo ali, mas acabou que funcionou, tá tudo certo, é o prazo e tal, e a gente tá... Hoje eles estão respeitando esse prazo de 12 meses. Isso, então agora estão respeitando. Pelo menos assim, as últimas movimentações que eu vi estão respeitando isso, né? E até assim, a questão da aplicação das frações, o resultado morte é um problema difícil da gente verificar ali, porque a gente tem que olhar lá a sentença, né? Isso não vinha na carta de execução, né? Não vinha quando terminava o processo, essas informações não eram relevantes. Então tem execução antiga que a gente tem que ir lá ver o processo para saber o que aconteceu na sentença lá, né? Exatamente,
para saber sim, se o cara tem ou não essas progressões, uhum, se ele vai conseguir ou não esses benefícios, né? Então, entendi. o trabalho ficou um pouco complicado, porque sempre as cartas de sentença elas vinham com aqueles requisitos anteriores. E, inclusive, as novas também não estão bem adequadas. Tem vários Uhum, tribunais que não estão, não adequaram essa carta de sentença. Que, em tese, né, os requisitos são bem pequenos, não são muitos, né? São poucos requisitos da sim, carta de sentença que a gente sim, tem lá no código, sim. né? Então, vem Ah, daquele e jeito. mesmo Alguns. assim, eu que já fui defensor de execução, hoje aqui no DF não estou atuando com isso, mas assim, a gente, carta de execução é um negócio que às vezes não dá para você confiar muito, né? Ah, com certeza. Porque tem muito erro, tem muito erro. A Uhum. questão do tráfico privilegiado, por exemplo, a gente tinha muito Nossa. erro, eles não colocavam o parágrafo quarto na carta de sentença. Então, para Uhum. toda a carta de sentença era 33. Se você não Sim. fosse na sentença especificamente, você não via que aquele é privilegiado. E hoje Que não sequer é seria considerado crime hediondo. Sim. hediondo, né? Então, É. assim, ó, a carta de sentença não é muito confiável. Isso dá um trabalhão para o defensor de execução penal e para quem Não. atua no geral. E olha só, cara, eu fiz até um esqueminha aqui enquanto você estava falando para mostrar o negócio das progressões, das Ah, frações, né? E tu vê, eu dei uma olhadinha aqui quando você falou isso, lembrando que a gente teria um crime hediondo se não fosse reincidente, né? Com uma fração de 40% e ele, a gente presume que não tem exatamente. violência, né? No tráfico de Aham. drogas, e o cara cairia lá para os Para 16, né? 16. Para Do 16. 40 O para o tráfico 16 por conta privilegiado de um hoje é tráfico 16%. privilegiado. Pois é. Exatamente. Então, Então, uma assim, carta de guia errada, que você não passou sem ver, não, você acaba com a eu tô cara. querendo ilustrar para a galera aqui que se a gente estaria num 40, não sei se está dando para ver direito aqui, a gente Tá estaria dando, tá no dando. 40 por aqui e o cara cai, né? Ele vai lá pro 16, né? É uma Exatamente. distância grande, né? Exatamente. Mas Por sobre o isso que livramento, eu estou nessa hum, dúvida na nossa execução penal. Eles estão adotando hoje, estão deixando progredir o reincidente específico em crime hediondo se não houver resultado morte, estão dando livramento condicional ou não? Continuem para eles então, impedido pela eu nossa não lei. me lembro de ter pego processos recentes com essa temática. Então, eu não consigo te dizer assim se está rolando ou não. Porque eu Entendi. lembro que assim, o maior problema que foi isso que eu te falei, sobre o tempo da falta grave para o requisito subjetivo. Entendi. Mas Entendi. Eu ultimamente acho, eu não lembro de ter pegado esses processos com essa temática. eu acho que essa questão vai ser bastante debatida e eu acho que ela vai ser resolvida lá no STF. A gente vai ter muito debate ainda É, sobre essa também. questão do livramento condicional aí, para fixar É. um entendimento se o Código Penal ainda é válido ou se Uhum. realmente o artigo 112 da Lei de Execução Penal fixou todas as questões para a vedação de livramento Todas as condicional aí. hipóteses, né? É, Exatamente. A gente vai ter um a gente debate sobre tem isso aí. a gente tem uma antinomia hoje, até para o pessoal saber, né? A gente teve uma antinomia. O pacote anticrime fez alterações na execução penal e não fez lá no código. E aí No acabou que Código Penal. ficou um descompasso, né? Da Porque legislação. o inciso do artigo 83 que trata do crime hediondo, ele fala que é permitido o livramento condicional na fração de 2/3, né, para os crimes hediondos, mas ele veda especificamente do hediondo específico, né? Sim. E agora a gente tem o nosso pacote anticrime, a nossa lei de execução penal no artigo 112, que não veda para o reincidente específico, a não ser que seja reincidente específico em crime com resultado morte, né? Então a gente tem É. essa antinomia aí que vai ter que ser resolvida pelos tribunais, porque eu acho que vai ter juízes julgando de todas as formas. Hoje eu fiz uma pesquisa sobre isso. Aqui no DF eu não achei nada especificamente, mas já vi o nosso coordenador de execução penal falando que a juíza da nossa VEP não aceitou, né, a tese de benefício para o acusado aí, que Uhum. seria o pacote anticrime, mas também já vi textos de juízes da Bahia e de outros locais falando que sim, tem que ser aplicado ao artigo 112, porque ele agora é que discrimina essas questões de vedações aí. Então a gente Sim. vai ter julgados de todas as formas até chegar nos tribunais superiores aí para definir essa questão. Uhum, com certeza. Isso aí assim, é uma questão que não pode cair na subjetividade por conta dessa antinomia, né? Isso tem que ser ajustado porque eu já tenho notícia assim de estados que estão tendo dificuldade. O estado do Rio Grande do Sul está aplicando a LEP. Eu Pois ouvi é. alguns defensores falando que em São Paulo, dependendo da comarca, né, da unidade onde tem um presídio lá que tem uma execução penal, eles não estão aplicando.
Então já está começando a ter uma bagunça que vai ter que ter uma Pois é. pacificação na jurisprudência Daqui, nacional, né? daqui a pouco a gente vai ter preso pedindo recambiamento para cumprir pena em determinado lugar, porque vai estar acatando, né? E em outros não estão acatando. A gente Exatamente. tem muito isso na execução penal, né? Aqui em DF, por Sim. exemplo, a gente vê às vezes pessoas pedindo recambiamento para Goiás, em cidades onde o semiaberto é domiciliar. Então a É, gente tem muitas essas questões aí de, às vezes, modificações de local de cumprimento da pena, porque as normas são mais benéficas em determinado lugar. é Então verdade. tem que se unificar aí para a gente não ter essas complicações aí ainda mais na execução penal, né? Já tem pouca É, com coisa, certeza. Com pandemia, certeza. Covid-19. Se a gente... É, não, e você sabe que a gente não tem uma lista organizada e pública no Distrito Federal de pedidos de recambiamento. Então, a gente não consegue nem ver a impessoalidade na hora de recambiar um determinado preso ou outro, né? Porque muitas vezes, assim, Sim, são vários pedidos para o estado de Goiás, às vezes muitos para os mesmos municípios, e a gente não consegue colocar numa ordem esses deferidos, exatamente. né? Esses recambiamentos deferidos. Então, Sim. isso é o tipo de coisa que a gente se preocupa. Inclusive, é uma preocupação minha lá na execução penal como tutela coletiva, e a gente até está tentando solucionar isso para não ter essa pessoalidade na hora Sim, de fazer esses recambiamentos, né? Que é um outro problema sim. aí também. Se a Ana Sofia acabou de falar aí que deveriam aplicar a LEP pela especialidade. Realmente, a LEP tem que ser aplicada. Só que a gente Uhum, sabe que é muita reticência quando é algo benéfico às pessoas em cumprimento de pena. Então, a é. gente vai enfrentar isso, os defensores vão ter um embate forte sobre isso aí, Ah, e para assim, realmente sair esse entendimento aí. o pacote anticrime também, ele veio com aquela áurea que ele ia sair assim, Exatamente. dificultando tudo, que ele ia ferrar a vida do preso, que o condenado ia se lascar. E na verdade a gente começou a analisar a lei e teve várias, assim, na verdade, Exatamente. não diria lacunas, mas que posições legislativas que não necessariamente estavam indo nessa via, né? Exatamente. Recrudescer as penas, piorar a situação aumentar o tempo de progressão, né? A gente, na verdade, até ficou surpreso quando saiu o texto final do Sobre pacote. o pacote anticrime e as frações de pena, eu entendi que, na realidade, eles tentaram fazer uma individualização maior de pena, né? Porque a gente, Isso. quando tinha só 3 frações, por mais que você beneficiava algumas pessoas em cumprimento de pena, mas você estava É, prejudicando outras por crimes muito é. menos graves, que tinham que cumprir a mesma fração de crimes muito Uhum, mais graves. Então, eu entendi que uhum. eles tentaram fazer mais frações também para fazer essa individualização aí maior. Por mais que tenha algumas questões que eu acho que a gente vai ter que ver ainda judicialmente, porque também recrudesceram em alguns pontos muito, mas a gente também teve melhoria em alguns pontos, a gente tem que reconhecer isso também. É, essa especificação melhorou porque assim, a gente estava amontoando muita coisa para o hediondo. Então, assim, a Sim, solução do legislador era sempre classificar como hediondo o crime, exatamente. e aí ficava naquela coisa, né? Ou era uma moeda só de dois lados. A gente não conseguia ter um dimensionamento bem aplicado para a intensidade completamente leve. Agora a gente ir lá e pensar e falar, não, isso aqui é um pouquinho mais, isso aqui é outro e tal. Ficou mais, digamos assim, individualizado, eu acho. Antes a gente já estava perdendo Exatamente. o senso de individualização de pena, né? Não no Exatamente. uso, digamos, técnico da palavra, né? Que é Sim. simplesmente dar uma dosimetria específica para o crime, mas até o juiz da execução ele ficava de mão amarrada, né? Porque o que vinha lá do conhecimento criminal, né, da condenação, era um efeito que aplicava e não tinha para onde ir, né? Isso aí. E aí, outro ponto que a gente já está nos nossos tribunais superiores há bastante tempo para ser decidido é a execução provisória do tribunal do júri, né? É um ponto Uhum. complicadíssimo, é um ponto de bastante debate, e aí o pacote anticrime veio tentando empurrar a goela abaixo essa execução provisória aí, antes que o S disse sobre o tema, né? Que são das penas É, iguais ou superiores a 15 anos, né? O artigo sim. 492 lá, no inciso 1, a linha E, veio dizendo que é dever do juiz a execução provisória se a pena for igual ou superior a 15 anos, dando meios para o defensor, em sede de apelação, tentar fazer um efeito suspensivo aí dessa execução provisória, mas legitimando a execução provisória que está para ser julgada no STF. Né? A gente teve
uma sessão virtual agora, dia 24/4, sobre isso. Foi paralisada por um pedido de vista do Lewandowski, né? Mas a gente já tem 3 votos sobre essa situação aí. 2 do Barroso e do Toffoli, que seria de execução provisória imediata após a decisão pelo Tribunal do Júri em primeira instância, pela soberania dos vereditos. E tem um voto contrário aí, que seria do Gilmar Mendes, dizendo que não, isso fere a presunção de inocência. Esse artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, trazido pelo pacote anticrime, é inconstitucional. E pela própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é direito e ela deve recorrer em liberdade, desde que não tenha requisitos para essa preventiva. Então, aí é um debate também trazido pelo pacote anticrime, que foi essa questão de empurrar essa execução provisória goela abaixo, porque eu acho que isso é uma bandeira do nosso ex-ministro da Justiça de muito tempo, né? De legitimar a execução provisória. Um abraço aí para a coach Carol, professor Rodrigão aí, que estão participando da nossa live aí. Então, eles tentaram empurrar isso de goela abaixo. O STF decidiu no final do ano passado que não há execução provisória em crimes de outras naturezas, né? E aí a gente ficou com esse debate do Tribunal do Júri. E o STF não decidiu nesse julgamento agora do dia 24/4, mas a legislação tentou empurrar essa execução provisória para a gente aí. E o que vai acontecer? Infelizmente, alguns juízes que queiram decretar essa prisão sem os requisitos da preventiva vão pesar a pena para dar essa pena superior a 15 anos aí, igual superior a 15 anos, o que é fácil, um crime de homicídio qualificado, porque ele já começa em 12. Então, qualquer dosimetria ali no artigo, na primeira fase, artigo 59, o juiz vai conseguir chegar a isso. Isso é tranquilo. E aí vai ser um trabalho para os defensores e para o tribunal tentar fazer com que isso não aconteça. Só uma questãozinha sobre esse argumento que o ministro Gilmar Mendes utilizou, só para recapitular aqui. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos, por ser um tratado de direitos humanos que foi internalizado sem o rito lá do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ele seria uma legislação, né, se aplicaria dentro da hierarquia das normas brasileiras como supralegal, mas infraconstitucional. E aí eu vi muita gente criticando na internet, aí alguns especialistas criticando essa posição do Gilmar Mendes e tudo mais. Só que assim, gente, quem estuda direitos humanos, essa questão da incorporação dos tratados de direitos humanos, sabe que não a posição que o ministro Gilmar Mendes colocou ali é uma posição que, inclusive, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando fez a questão das prisões, né, do depositário infiel, quando julgou inconstitucional a prisão do depositário infiel, por mais que possível na Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos fosse infraconstitucional, não poderia regulamentar o ordenamento isso, porque a convenção bloquearia. Já na questão da prisão, a gente tem uma coisa diferente, porque a gente não tem nada na Constituição. Não tem nenhum parâmetro, né? Na verdade, é o contrário, né? A gente tem o contrário na nossa Constituição. E aí a convenção, inclusive, ela vem e traz como um direito humano o duplo grau de jurisdição, né? Então, assim, a gente ficou numa situação que a gente soma 2 diplomas muito fortes, muito potentes na nossa hierarquia de normas, onde nada abaixo disso pode regulamentar de forma distinta, porque a gente tem 2 bloqueios, um bloqueio constitucional e um bloqueio supralegal ali pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, assim, se for para fazer alguma coisa, se fosse uma emenda constitucional, beleza, com uma emenda constitucional a gente provavelmente resolveria essa situação. Mas o que acontece hoje é que a gente tem atualmente, né, a gente agora está começando uma reacomodação no legislativo com o atual governo. Mas hoje o atual governo não conseguiria passar uma emenda constitucional, né, com a força do Congresso que ele tem. Mas está sendo feitos os rearranjos políticos aí, pode ser que no futuro a gente possa ter uma emenda constitucional nesse sentido, de colocar que após 2º grau, não tem mais e a pessoa pode começar a execução provisória da pena. Mas isso é coisa para o futuro, né, gente? O importante é estudar, passar agora, antes de ter essa alteração legislativa aí, para não sofrer com mais essa, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que o STF está se debruçando sobre essa matéria ainda. A gente tem 3 votos ainda, né? E aí veio o pacote anticrime e trouxe uma forma de execução provisória. Mas aí, se você parar para se perguntar,
qual foi, ao menos, o único parâmetro aí para eles terem se utilizado para chegar nessa pena de 15 anos? Por que 15 anos? Então, a gente, além de tudo, tem essa antinomia aí. É um crime hediondo com resultado morte, tá, mas por que 15? Por que você vai penalizar o que pegou 15 anos e não vai penalizar, às vezes, o que pegou 14 anos e 11 meses? Qual a diferença dessas duas pessoas? Então, assim, eu acho que tentou empurrar a goela abaixo a execução provisória aí, e fez de uma forma que, sinceridade, para quem trabalha no tribunal do júri, chega a ser uma piada se não mexesse com a vida alheia, né? Tanto com a vida da vítima quanto com a vida de quem está sendo acusado. Porque deu parâmetro para o defensor. O que o defensor vai ter que fazer quando o juiz fixar uma pena de 15 anos? Se o juiz fixar uma pena de 15 anos e determinar a execução provisória dessa pena, porque tem alguns casos que o juiz não pode determinar, desde que ele veja algumas questões ali que ele possa levantar para não determinar, aí a gente ainda chega em algum ponto. O juiz vai ter que dizer na decisão dele, para não determinar a execução provisória, que ele enxergou algum ponto ali que aquela pessoa podia ser absolvida. Observa exatamente. Que absurdo. É o juiz dizer, olha, o Tribunal do Júri julgou aqui, chegamos a uma pena de 15 anos, mas eu entendo que aqui ele pode ser absolvido. Por isso eu não vou determinar a execução provisória. Porque ele tem que dizer na fundamentação dele alguma questão que leve a crer que o resultado do recurso da defesa seja provido. Então é muito absurdo você colocar isso na fundamentação de um juiz que sequer tem esse poder no tribunal do júri. O poder dele ali é de dosar pena. Quem decide é o tribunal do júri. E aí ele vai ter que dizer alguma questão para fundamentar uma não execução provisória. Então beiramos ao absurdo aí. Sim. E aí o defensor vai ter que fazer o quê? Se for mais aí e decretar a execução provisória. O defensor vai ter que apelar e aí colocar na apelação dele esse pedido de efeito suspensivo, dizendo o porquê que ele acha que essa pena, ou que esse acusado vai ser absolvido, ou que essa pena devia ser inferior a 15 anos. E aí, se ele quiser, ele não coloca isso na apelação. Ele pode mandar uma petição direto para o relator do recurso, fazendo um pedido específico, junto com as razões e outras peças obrigatórias. Ou seja, virou uma complicação para o defensor do júri, que já tem pouca coisa para fazer, se debruçar sobre algumas coisas que, para dar um efeito suspensivo para uma coisa que é um absurdo. Se o cara tiver que ficar preso, ele está preventivado. Exatamente. Não, e tem coisa pouca para fazer quando a gente tem criminal e júri na mesma vaga ainda para dar conta, né? É audiência de noite lá. Você ainda tem que se virar atrás de ver isso no processo. Até hoje não ficou claro para mim. O Yuris Dicas. Você tá junto lá com o pessoal do projeto do Yuris Dicas, né? Eu tô no Yuris Dicas, eu e a Antônia. Cara, fala só rapidinho aqui, só pra gente fazer um merchan. O Yuris Dicas, então, dá altas dicas aqui no Instagram, não é não? Claro, nosso papel é justamente dar dicas jurídicas e também falar um pouco de defensoria. Ele veio por esse slogan aí, e dar dicas jurídicas, de dar atualização. Então, assim, qualquer notícia que sai, qualquer questão que saia de jurisprudência recente, ou notícia realmente do meio jurídico, a gente está ali sempre atento para o Ciro aí. Legal. E também dicas de jurisprudência, a gente está ali sempre para isso. A gente está com uma série nova, que é justamente como acessar o site da Defensoria, né? Eu vejo muita dificuldade nisso, até por alguns defensores, que às vezes tem algumas informações lá no site, a pessoa não sabe chegar a essa informação. Então a gente está também com essa série aí, fazendo episódios aí 2 vezes na semana, tentando explicar para o nosso assistido, quem acessa o nosso Instagram, como chegar a algumas informações fáceis ali no site da Defensoria. Então, e o Instagram, então, é Yuris Dicas. Eu acho que essa fase é difícil. O Instagram é Yuris Dicas, então? @Yuris Dicas. Instagram Yuris Dicas. E Yuris Dicas. Tranquilo aí para achar a gente então, aí no Instagram. Pessoal, vocês deveriam seguir a Yuris Dicas. Eu sigo, eu vejo sempre vocês postando um material muito legal lá, de um conteúdo assim bem atualizado. Vale muito a pena. Também tem um canal novo aí no YouTube, um tal de Defensolândia. Tem umas dicas lá de concurso. Esse é fera, também. Pois é. Inclusive, já vou deixar o convite aqui, cara. A gente, acabando a pandemia, você vai vir, a gente vai gravar junto um vídeo lá pro Defensolândia, né? Pra gente falar aí dos assuntos. Mas, cara, manda bala aí, que acho que a gente ainda tem mais uns assuntos
Quanto tempo a gente ainda tem aí ainda? Cara, a gente tem, vamos lá, 10 minutos e aí depois a gente encerra. Tranquilo. Pois é, aí a gente falando dessa questão da execução provisória aí, né? Porque Uhum, quando a gente fala de execução provisória, as pessoas muitas vezes pensam, ah, professor, mas eu só acho que uma pessoa que cometeu um homicídio, ela não tem que estar presa, ela não tem que estar cumprindo essa pena. A gente tem duas questões diferentes aí, né? A gente tem a nossa prisão processual, que é a uhum, prisão preventiva, que se a pessoa tiver requisitos lá do artigo 312, 313, ela vai estar presa, respondendo ao processo preso. Mas o que a gente está falando aqui é de execução provisória. É das vezes cometeu só uhum. esse crime, que é trabalhador, que nunca fez outro crime, e o crime de homicídio a gente tem que sempre lembrar que ele é um crime de ocasião. Sim. Infelizmente, podendo ser cometido por qualquer pessoa, a depender do momento em que você se encontra. Por exemplo, Uhum, um pai que verifica sua filha sendo agredida por um agressor de violência doméstica, ele talvez tirar a vida daquele agressor, a gente não pode assim ingressar na cabeça da pessoa e dizer, olha, eu faria isso e eu não faria isso. é, Então, o crime de é. homicídio ele é um crime de ocasião. Então, a gente não Uhum, pode penalizar uma pessoa que respondeu, às vezes, a gente tem casos de homicídios antigos, vamos, crimes que ocorreram às vezes em 2000, 2001, 2002. Chega num júri agora em 2020. A pessoa é uhum. condenada a responder esse processo todo solto, desde 2002, ou seja, a gente já tem 18 anos aí. Talvez essa pessoa já mudou a vida dela. É. Totalmente, Ah, e 18 eu anos lembro de muda a um vida de uma caso que a pessoa. gente estava junto no júri, eu assisti um júri teu, que foi uma coisa similar com isso que você estava falando, né? Uma pessoa totalmente já ressocializada, Exatamente. né? Que acabou agora. Ele ainda não tinha pego o pacote anticrime, né? Mas se o caso Sim. fosse agora, imagina o impacto que isso teria na Pois vida é. dele, né? Esse caso que você se recordou é justamente isso. O cara que já tinha dado a vida dele, o crime acho que era de 2007. Então ele já tinha É. mudado totalmente a vida dele, já tinha família, tem filhos. Então a execução provisória, a pessoa, além de tudo, tem um prejuízo para o acusado, porque muitas das vezes o acusado sequer vai querer ir para o júri, porque é um Uhum. direito dele estar presente ali no júri dele, mas e o medo que ele tem de sair de lá preso? Exato. Porque porque se ele sai de lá condenado, mas com tempo a menos para poder organizar a vida dele, sei lá, umas coisas para os filhos, para a esposa ou para qualquer pessoa da família dele, deixar essas pessoas melhor amparadas no julgamento que ele Uhum. pensa que ele pode ser absolvido e sair dali preso. Então, é É. muito diferente a prisão processual aí dessa execução provisória. Eu acho que essa execução provisória ela fere uma série de princípios constitucionais aí. E eu acho que o pacote anticrime não foi nada feliz de execução provisória a partir de pena de 15 anos. Porque, além de tudo, ainda tem essa Uhum. diferenciação aí, a depender da pena que a pessoa pegue. E isso pode fazer com que alguns juízes, para justificar ou fundamentar a sua decisão, fixe essa pena, às vezes uma pena que não fixaria em 15 anos, mas fixe a partir daí para poder decretar essa execução provisória. Então É, a gente tem essa exatamente. dificuldade, além de tudo, sobre isso. É. E só falando aqui sobre dosimetria, né? Porque você está falando assim, ah, ele pode fixar e tal. Muita gente pensa assim, ah, não, mas a dosimetria ela é aritmética e tal. Gente, não é tão. Ela é aritmética a partir do momento que você ajusta circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, enfim, todo o que está na lei. Mas para você interpretar esses quesitos é Sim, algo ali bem sim, subjetivo. Então, às sim, vezes, o magistrado pode olhar ali, né, por conta da consciência dele sobre o crime, e falar assim: não, esse crime aqui eu vou ter que tentar fazer ele bater 15, porque ele vai ter exatamente. esse efeito, né, na pena dele, e eu acho que esse crime ele merece esse tipo de reprimenda, né? Então, Sim, existe sim, esse poder mental. É óbvio que eu não estou falando aqui que o juiz é imparcial, quer dizer, que o juiz é sim, nada parcial, né, disso. Nada nada disso. disso, mas é por conta da questão realmente do íntimo, né, do julgador ali. Todo julgador ele está Convicção, né? suscetível, eles são humanos, né? Ele Sim, olha aquele crime e às vezes pode ter uma condição pessoal que não necessariamente gera uma suspeição dele, né? Mas porque ele já viu isso acontecer na família ou alguém próximo, algo do gênero, e ele tem uma repulsa maior por aquele tipo sim, de crime, né? Então, o efeito disso na pena, deixar isso disponível ali na hora da dosimetria, é complicado e é um salto muito grande, né? A gente dá um pulo muito grande ali nos efeitos da pena quando bate 15 anos, é. né? Isso é o grande problema.
Sobre essa questão de convicção do juiz e dosimetria da pena, eu peguei um caso esses dias no Recanto, não sobre júri, um caso criminal, mas que demonstrou que o juiz tem repulsa sobre algum crime, né? Era um crime daquelas questões de divulgação de criança ou adolescente, né? De sexo, de criança ou adolescente, e a pena desse crime é de 1 a 4 anos. O juiz, por ter uma repulsa àquela questão, por ter filho, talvez, por algumas questões disso, ele dosou a pena em 4 anos na primeira fase. Em uma circunstância judicial negativa, ele deu a pena máxima do crime. Nossa! Porque ele teve uma repulsa maior sobre aquele crime. Ele estava correto? Não, mas ele estava diante da convicção dele. E o que a gente vai ter que fazer como defesa? Recorrer. Provavelmente o tribunal vai reduzir bastante essa pena. Mas se fosse num caso de júri e execução provisória, ele estaria preso até o resultado do recurso, entendeu? Então, assim, a gente vai estar aí diante de convicções que, às vezes, a gente não chega ao ponto crucial da legislação em si. Isso que é complicado, essa questão da dosimetria. E aí eu sempre gosto de falar para o pessoal, quando eu dava aula, eu sempre gostava de dar essa explicação sobre dosimetria da pena. Eu acho que a gente é muito perdido, né, sobre dosimetria da pena. Quando se fala em dosimetria, quem está estudando ali, e a gente que trabalha na defensoria criminal, principalmente, a gente vira escolado em dosimetria da pena. Você vira expert, né? E aí eu sempre gosto de colocar, trazer para o pessoal ao menos o básico da dosimetria, gente. Quando eu estou falando de dosimetria, eu estou falando em 3 fases aí. A primeira, o juiz vai dosar de acordo com aquelas circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, 8 circunstâncias judiciais lá que ele vai avaliar e vai dosar. Nossa jurisprudência majoritária aí é que tem que ser essa dosagem aí, ele dosar em cima de 1/6 sobre a mínima do crime, ou 1/8 entre o mínimo e o máximo daquele crime para cada circunstância judicial. E aí, ele passando da primeira fase, ele fixa o que a gente chama de pena base. Ele vai fixar, sair daquela pena mínima para a pena base na primeira fase. Aí ele vai chegar na segunda, que é circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. É a segunda fase. E na terceira, causa de aumento e diminuição de pena. Então, por isso que eu digo que o juiz tem discricionariedade muito grande na primeira fase. Porque ele fundamenta essas 8 circunstâncias de acordo com o que ele entende daquele crime. Quando se fala em agravante e atenuante, causa de aumento e diminuição de pena, o juiz está atrelado ao que está na lei, que é a segunda e a terceira fase. Mas na primeira fase, quando ele for falar sobre habilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime, motivação, ele vai ter uma discricionariedade muito forte aí, desde que ele fundamente a discricionariedade dele. Só precisa fundamentar. Então, aí que eu digo que o juiz pode sair aí para essa pena de 15 anos facilmente, se ele trabalhar aí nos recursos, tentando dar esse efeito suspensivo aí. E é bom lembrar também que as causas de aumento, em regra, né, elas estão vinculadas ao crime especificamente, né? Elas já têm as fraçõezinhas ali no crime, já tem as hipóteses, né, para fazer essa causa de aumento. Não tem muito como fugir, né? A nossa jurisprudência é muito solidificada que agravante e atenuante tem que ser dosado em 1/6 sobre a pena base. Essas questões, por mais que não sejam aritméticas, o juiz tem que fundamentar muito bem para ele conseguir sair disso aí. Agora, na primeira fase, ele tem essa discricionariedade maior e é aí que a gente enfrenta a nossa maior dificuldade para tentar rechaçar essas penas que às vezes são elevadas exacerbadamente para a gente fugir disso aí. E a execução provisória foi justamente isso, dificultou, porque colocou 15 anos, e aí agora a gente vai ter que correr contra o prejuízo aí. E esse julgado do STF acho que vai trazer esse recurso extraordinário, trazer ou a constitucionalidade da execução provisória, né, que vai ser a partir dos 12 anos, não vai precisar mais desse 15, ou a inconstitucionalidade desse artigo. Eu acho que a gente vai ficar aí, vai ter que esperar realmente essa decisão para a gente chegar nesse ponto final dessa questão. É verdade. Cara, aqui a Ana Sofia falou um negócio aqui, ó. Já tive um processo que o juiz fixou 8 anos para um furto de celular que tinha um antecedente. Cara, só essa circunstância judicial de um antecedente gerou um furto para 8 anos. Isso é assim. Bom, tenho certeza que essa daí foi reformada, né? Ana Sofia, eu acho que ele já teve o celular furtado, viu? Acho que o juiz já teve o celular furtado, não gostou muito disso e não tem uma experiência muito boa com essa questão, não. Com certeza. Porque geralmente tem alguma questão, porque por mais que o juiz seja imparcial, a gente sabe, nós somos seres humanos, as experiências de vida pesam nas sentenças. Pesam e a gente tem que enfrentar. Às vezes o Ministério Público também, porque isso vem para o mal também, vem para a defesa e vem para a acusação. Então a experiência de vida pesa aí.
Verdade. Cara, eu tava olhando aqui as caixinhas de pergunta, o pessoal não deixou perguntas pra gente. Eu acho que todo mundo ficou Entenderam? Entenderam com a tudo. mente explodida do tanto de conteúdo que a gente passou aqui nessa live, né, cara? No nosso Defensolândia Show aqui no Instagram. Cara, acho que a gente já pode ir para os finalmente, né? Até porque nosso tempo já tá acabando aqui, nossa 1 horinha de live. Eu queria, primeiramente, cara, te agradecer demais. Mandou muito bem. Eu acho que foi uma das lives mais densas que eu já fiz de conteúdo aqui. Eu acho que o pessoal vai ficar fazendo o repeat delas, dessa live aqui, para conseguir ir pegando tudo, anotando tudo. Pegando Porque, os assim, macetes aí. a gente falou sobre muita coisa, né? A gente falou sobre que o macetezinho que eram frações, né? Agora a gente tem os percentuais, dividir em Exatamente. blocos para conseguir entender como é que eles funcionam, os efeitos disso, né? Na progressão lá, tudo certinho, e a prática falando aqui, né? Sem contar a questão do livramento condicional e até a gente acabou dando aqui um pitacozinho sobre julgados do Supremo que devem vir pela frente aí, porque muito do que a gente falou aqui Exatamente. ainda está pendente de julgamento, né? Então Sim, vai vir sim. pela frente, cara. Então, mais uma vez, Daniel, obrigado a plateia toda. Pode mandar um abraço aí pra Bom, galera. bom, eu que agradeço demais o convite, assim, participar de uma live com o professor Werner, canal Defensolândia. O cara é famoso, né, velho? Para mim estar aqui, eu que agradeço demais. Acho que eu tô ficando famoso já para receber esse tipo de convite. Com E assim, certeza. eu queria, além de agradecer, antes eu queria deixar um abraço aqui pro pessoal que assistiu, que a Ana Sofia, Flávia Tiburcio e Davi, que está acompanhando a gente, a Marta, que é estagiária do Direitos Humanos aí, que a gente conseguiu uma vitória no STJ depois É de 2 anos verdade. que eu saí do Direitos Humanos. A gente conseguiu provar que uma pessoa tinha sido condenada 2 vezes pelo mesmo fato. Você acredita que precisou de 2 anos para Eu o STJ lembro dizer desse isso? caso. Eu lembro desse caso quando a gente trabalhava junto lá no NDH. Caramba, agora que saiu. Precisou Caramba, de hein? 2 anos, cara, para o STJ dizer o Nossa, óbvio, que o cara realmente tinha sido condenado 2 vezes duas pela vezes pelo justiça mesmo crime. militar e pela justiça comum pelo mesmo crime. Ou Nossa, seja, é uma pena de 10 anos que foi tirada dele aí, só que ele já tinha cumprido boa parte dela, infelizmente. Foi solto com o julgamento do STJ, por isso que eu digo, gente, execução provisória é uma falha. Porque com muitas certeza. das vezes a gente consegue provar o óbvio só no STJ e no STF, e às vezes a pessoa já cumpriu a pena. Por isso que eu digo que o recurso é salutar e a gente precisa sim que essa execução provisória não aconteça em alguns casos aí para a gente poder ter tempo para provar isso e a pessoa não pagar a pena dela à toa. Então deixo um abraço a todo mundo Sim, aí, mas com certeza. principalmente ao nosso dono da live aí, professor Werner. Que Fico muito feliz de isso. estar aqui e espero que em breve essa quarentena acabe sim para a gente poder fazer um ao vivo aí junto, fazer Legal. realmente algumas questões aí, trazer para os nossos amigos concurseiros. A gente já passou por isso e sabe da dificuldade de enfrentar um É concurso verdade. público aí. É Então, verdade. tamo junto. Cara, tamo junto. Um abração, então. Pessoal que assistiu a live aí, bora assombrar o examinador. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.